A gente já conversou uma vez sobre isso, de que há alguns treinos para uma criança que tem apraxia, como é feito na análise do comportamento, eles não são recomendados. Só que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão aí as pessoas vão aplicar isso para todo mundo, vai falar que a maioria das crianças autistas tem apraxia, e o troço vai desandar. E aí, como esse comportamento não vai ser reforçado ou não vai ser cobrado, o comportamento vai começar a deixar de existir. Pela apraxia e não pela falta de reforço, não porque o comportamento foi extinto. Então, assim, vai virar uma bola de neve. Então, olha o tanto, o poder da análise de comportamento, porque a gente analisa toda a questão ambiental. Então, não só a questão de que por isso que o trabalho transdisciplinar ele é importante, né? Justamente porque eu ouço o outro lado, mas eu também pondero o meu. E juntos a gente chega num denominador comum que é importante para aquela criança, que não importa quem está certo e quem está errado. O importante é a gente alcançar os objetivos para aquela criança. O PECS como uma forma de comunicação aumentativa. E assim, eu acho super legal, eu super concordo, mas eu acho que muitas vezes aquela criança tem potencial para a gente investir nas habilidades de comportamento verbal do que no treino do método em si. Aquele tempo que a gente está treinando para ela avançar no método, a gente podia estar treinando para ela avançar na linguagem dela, para ela avançar no repertório verbal. E aí, se a gente fizer isso de uma maneira mais consistente, a gente vai ter muito mais sucesso do que pensar dela avançar dentro do método, porque justamente o método é só um meio para a gente chegar no fim que a gente quer, que é ampliar o repertório verbal da criança, melhorar as habilidades de linguagem, melhorar, reduzir os atrasos de repertório verbal que existem. Então, assim, eu acho que tudo isso você tem que explicar para os pais, mostrar. Eu acho que não tem, e para as outras pessoas da equipe também, eu acho que não tem nenhum argumento melhor que esse. Quando a gente, assim, explica, organiza essas ideias, coloca um ponto a ponto, olha, a gente faz assim, por isso, por isso, por isso. Te dá as explicações, né, de maneira bem correta, pensar mesmo antes de falar. Porque muitas vezes, se você não organizar os seus pensamentos antes, e a sua linha de raciocínio, você, às vezes, vai se perder ali na explicação. Então, se você já organiza a sua linha de raciocínio antes, utilizando como argumentos o próprio repertório dele e mais o seu conhecimento de análise do comportamento, eu acho que você tem boas chances aí de conseguir convencê-los nessa ideia e que eles comprem a ideia. E também conversar com a colega, ouvir os pontos dela, aquela coisa da reunião de equipe, né? Ouvir os pontos dela, mas também trazer os seus. Então, eu acho que o caminho é esse. E sem discutir diagnóstico, se tem ou não tem, sabe? Whatever, não vai fazer tanta diferença. A questão até porque, assim, a questão da apraxia, ela é uma questão que ainda muito nova. O que de fato é um diagnóstico diferencial, autismo mais apraxia. Então, assim, existe uma série de questões aí envolvidas.